Mesmo antes de nascer, a vida do rei Salomão já prometia que ele seria um homem importante e com muitas riquezas. A história conta que ele era filho do rei Davi e teve vários momentos de glória em um tempo em que a paz e a prosperidade reinavam em Israel, a conhecida Era de Ouro. Muitos acreditam a fama de Salomão à sua fé, que atendia aos pedidos de Deus à risca, e a humildade que ele teve ao pedir apenas sabedoria para governar quando Deus apareceu em seu sonho. Isso fez dele um dos homens mais famosos do mundo. Mesmo que você não tenha lido a Bíblia ou desconheça esse personagem, provavelmente você já ouviu falar da história das duas mulheres que diziam ser mãe do mesmo filho. Por ordem do rei, a criança seria cortada ao meio, já que não dava para saber quem era a mãe verdadeira, e cada parte dela seria distribuída entre as duas mães. Uma concordou, mas a mãe suplicou pela vida da criança e eles descobriram quem estava falando a verdade. Essa é a história mais conhecida do poderoso e sábio rei Salomão. Mas espera aí, será que ele realmente foi esse homem incrível e todo perfeito? Eu sei que você, assim como eu e o rei Salomão, tem alguns segredos guardados às 7 chaves, que poucas pessoas ou ninguém sabe. Por isso, vem comigo que hoje eu vou te contar qual foi o lado oculto do rei Salomão que você não conhecia. Eu sou a Thalita Flores e sejam bem-vindos ao nosso canal. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. O rei mais sábio de todos, como era conhecido, é considerado um profeta e representante de Deus pela religião islâmica. Mas o mito sobre o lado obscuro e reprimido de Salomão dizia que ele era um mago muito poderoso e tinha os 12 pés no ocultismo. Durante a vida, esse rei levantou importantes obras, então a história de que ele estudava muito não era bem um mistério. Agora, sobre o que ele se interessava é que é o grande segredo. A pista de que ele estava mexendo com coisas proibidas naquele tempo foi encontrada em alguns textos que fazem parte do Testamento de Salomão e das chaves menores e maiores. Esses documentos têm muitas passagens sobre assuntos de astrologia e esoterismo, a relação com outros deuses e religiões e também sobre a invocação de demônios e espíritos. Os relatos de que ele, mais pro fim da vida, tenha se desviado dos ensinamentos do seu Deus colocam ainda mais lenha na fogueira. Por ter casado com várias mulheres estrangeiras, como estratégia política, Salomão mandou construir altares de adoração para falsos deuses para agradar as várias esposas. O rei supremo não só aceitava o paganismo de suas companheiras, como também passou a acreditar e criar suas próprias teorias. Voltando para as chaves e o testamento do rei, a lenda conta que tudo começou quando Salomão ouviu a história de um servo que teria sido atacado por um demônio de nome Ornias. Esse demônio tem a fama de estar sempre em busca de pessoas para sugar a sua vitalidade e juventude. Quase uma metáfora sobre os seres imortais. É bem capaz que um rei como Salomão, com tanta influência, riqueza e poderes, desejasse mesmo viver para sempre, não acham? Bom, depois dessa história sobre Ornias, o rei Salomão começou a praticar rituais de invocação e proteção, que hoje são conhecidos como a arte de Almadel. Os mais conspiradores acham que foi assim que ele conseguiu invocar a presença do anjo Gabriel para receber o dom da sabedoria divina. Se tiver curiosidade para saber como funcionam esses rituais Almadel e quem foram os outros governantes que os faziam, dá para encontrar textos na 4ª chave menor de Salomão, que contam em detalhes como fazer, quais os símbolos devem ser traçados no tablete de cera, a quantidade, cor e materiais das velas. Antes de continuar, vamos entender melhor o que é essa chave menor, porque é a maior pista de que o rei Salomão estava metido com alguma coisa. A chave menor é um livro dividido em 5 partes com textos mas muito antigos mesmo sobre magia, conjurações e práticas esotéricas. A primeira lista o nome de alguns demônios que eu vou te contar melhor quem são daqui a pouco. A segunda fala sobre os espíritos aéreos, que descobrem segredos.
A terceira ensina como lidar com a invocação de anjos e também classifica eles de acordo com os signos do zodíaco. Já a quarta e a quinta parte falam sobre o passo a passo dos rituais e as orações certas para cada um. Nesse livro, ele conta que todas essas ideias vieram através do conhecimento cedido pelos anjos, e a invocação de Gabriel parece ter rendido muito mais que sapiência a Salomão. O arcanjo teria confiado a ele um anel poderoso, com uma estrela de 6 pontas incrustado. Hoje nós conhecemos como a Estrela de Davi, símbolo do judaísmo. Com o anel em mãos, o rei tinha poderes suficientes para controlar demônios e espíritos e não poupava ordens para que eles cumprissem tarefas secretas em seu lugar. Supostamente, o poder do anel teria corrompido a mente do rei, que assumiu o controle de Ornias só para chegar a Belzebu, o príncipe dos demônios, e pedir que ele concedesse poder sobre uma legião de almas. Será que daí que saiu a inspiração para o poderoso anel de Sauron em Senhor dos Anéis? Bom, não dá para afirmar isso, mas a lenda conta que Salomão teve em seu poder nada menos, nada mais que 72 anjos caídos, condenados por desejarem as filhas dos homens. Lembra da primeira parte da chave menor? É lá que o nome de todos esses demônios estão. Nada podia parar o rei Salomão, e com plenos poderes sobre esses demônios, ele começou a erguer a construção do Templo de Salomão, que é considerado o primeiro da cidade de Jerusalém. Com o templo pronto, as primeiras histórias sobre a relação entre os demônios de Salomão e a maçonaria começaram a circular. Corre a boca miúda que várias lojas maçônicas do mundo têm alguma conexão entre esses seres espirituais. Tão grande poder e influência guardava inimigos e derrotas magistrais do reinado de Salomão. Uma coletânea de livros sagrados dos judeus e o livro de Tobias sobre a origem judaica contam histórias de que ele teria sido confrontado pelo rei dos demônios, Asmodeus, que o enganou, roubou o anel do poder e jogou no mar para que os peixes comessem. Os servos demoníacos que supostamente levaram o rei à glória, agora se rebelaram contra ele. Além disso, como castigo, Salomão foi banido do seu próprio reino. Passou a viver como mendigo, vagando e trabalhando dia e noite, a mais de 600 quilômetros de Jerusalém. Histórias antigas de rabinos contavam que Salomão estava vagando por um mercado quando encontrou o peixe que tinha comido o anel do poder. Decidido a livrar o seu antigo reino das garras do poderoso rei dos demônios, ele voltou para Jerusalém e invocou o arcanjo Rafael, que destronou Asmodeus, abrindo caminho para o sucessor de Salomão. Apesar de parecer uma coisa ruim e do mal, quem segue os princípios e os caminhos místicos das chaves de Salomão diz que os rituais não são tão ruins assim e que não invocam demônios perigosos de outros planos e dimensões. Na verdade, os ritos liberam os demônios e espíritos que habitam a própria consciência do homem e que estão presos no grande vaso de bronze da nossa mente. Por isso que alguns passos dos rituais são encenações da morte desses seres usando uma espada considerada mágica. Quanto mais força a pessoa tiver para matar ou controlar esses demônios, mais poderosa ela será. Tem quem acredite que cada um desses espíritos internos são responsáveis pelos traços da nossa personalidade. Geralmente são aqueles aspectos negativos que a gente tenta esconder a todo custo, reprimindo em segredo. E a goetia ou feitiçaria, como preferir, trata. O objetivo principal é fazer a pessoa invocar, enfrentar e controlar a sua própria natureza humana. Por isso que os rituais da chave menor de Salomão vivem sendo tema de debates entre magia negra versus purificação espiritual. No fundo, todos nós temos o objetivo de ser como o rei Salomão, que vivia em busca de conhecimentos sobre o mundo e de si próprio. Mas ficou claro que isso depende de enfrentarmos nossos demônios internos. Será que o rei Salomão arrumou esse escarcéu todo só para dizer que a gente deve ter controle da nossa mente e não deixar que a negatividade atrapalhe os objetivos da vida?
Filosofei aqui, né? Mas é impossível não criar algumas relações sobre essa história misteriosa e o nosso comportamento. Se você achou que tudo isso de clarividência interior é muito complexo, dá para entender um pouco mais sobre ensinamentos do lado oculto do rei Salomão, buscando informações sobre os que experimentaram a invocação dos 72 espíritos através da técnica Almadel. Os relatos contam que é uma experiência muito esclarecedora, porque eles te colocam em contato com os aspectos bons da psique humana. Em outras palavras, eles mostram como controlar a sua força interior e preparam você para enfrentar os medos e demônios guardados no vaso de bronze. Fascinante, não é? Eu sou bem aficionada pelos segredos da mente e por isso sou suspeita para falar. Mas assim, eu não preciso nem avisar que não dá para brincar com essas coisas, né? Por isso, se você estiver pensando em fazer isso para zoar com alguém, é melhor ficar só na intenção, viu? Os praticantes alertam sobre a importância de alguém que tenha experiências bem-sucedidas para orientar tudo, porque o resultado de um ritual mal feito pode ser desastroso. Quer um exemplo de que eles não estão brincando? Olha como é esse exercício que está na quarta chave menor de Salomão. Se for só para dar um olá para o seu eu interior e fazer uma viagem rápida pela consciência, os praticantes pegam um espelho de qualquer tamanho e pintam 7 camadas com tinta preta. Depois vão até uma sala escura e organizam um pequeno altar com velas brancas. Sem enunciar nenhuma oração, eles se concentram enquanto olham diretamente para o espelho pintado, como se estivessem vendo o reflexo. Engraçado pensar o tanto que esse exercício lembra o mito da loira do banheiro, né? Mas e aí, ficou inspirado para seguir os passos de Salomão rumo à sabedoria absoluta? Oculto ou não, esse outro lado da história é motivo para muita especulação. Você acredita que ter a visão e conhecimento sobre a natureza humana pode mudar a sua vida? Será que você está pronto para descobrir todos esses segredos? Deixa aqui a sua opinião nos comentários e aproveita para compartilhar com alguns amigos, valeu? Um beijo grande e até o próximo Fatos Responde. Tchau!